Mais um dia de oportunidades. Mais um dia de oportunidades. Então já coloca aí, estamos ao vivo para atualizar. Já atualiza aí esse YouTube, já pega esse botãozinho de like aí, já deixa o seu like nessa mensagem para que mais pessoas possam estar aqui junto com a gente nessa manhã de segunda-feira. Ricardo, hoje não é segunda. Você sabe, hoje é segunda-feira. Nós gostamos da segunda-feira como um dia produtivo, um dia de produzir muito. E também toda segunda-feira é uma sexta-feira para nós, que é um dia de desfrute. Todo dia é dia de você produzir e desfrutar. Já coloca o primeiro código aí para rodar. Já vira a primeira chave. Quanto mais eu desfrutar, mais eu vou produzir. Quanto mais produtivo você quiser ser, mais desfrutante você precisa se tornar. Ou seja, o desfrute tem a capacidade de levar você a produzir muito mais, muito mais, muito mais. Então, você já sabe, todo dia é segunda-feira. Fala aí, você está falando aonde? Bora ver de onde é que é essa turma pesada aí do 459. De onde você está falando? Fala de desfrute. A gente pode falar disso aí, pode ser um dos nossos temas aí nos próximos dias. Quanto mais você desfrutar, mais você vai produzir. Você sabe que isso é um segredo assim absurdo dos seus resultados. De que você compreender isso, você vai ter resultados exponenciais de verdade. Você entendeu o poder que existe no desfrute. Olá, Rondonópolis, Timbiras, Maranhão, Picuí, Paraíba, bom dia, Minas Gerais, Curitiba, Santana, BH, Amparo, Campo Grande, Goiânia, aô Goiânia, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Palmas no Tocantins, Guarulhos, Presidente Prudente, Itapeva, aqui de São Paulo, Uberlândia, Itararé, São Paulo, Uruaçu, Goiás, Barbacena, Minas Gerais, Varginha. Ó, a Simone tá aí, retornando para o Rio de Janeiro, tá aqui em Alphaville, né? Sarzedo, Olinda, Cuiabá, muita gente aí de todos os lugares, né? São Paulo capital, Uberaba, Berlândia, Alagoas, Anápolis, Osório, Rio Grande do Sul. Temos que ajudar os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Algumas cidades foram cobertas pelas águas aí. Tem um mentorado meu que estava aqui final de semana, ele me falou que o nível do rio subiu 12 metros. Eu fiquei apavorado, eu nunca tinha visto isso. Ele falou que não deu tempo de fazer nada. Ele estava aqui, inclusive, quando ele voltou. Ele recebeu a notícia ainda na sexta-feira, que as águas tinham transbordado tudo lá. Tietê, São Paulo, Montes Claros, Minas Gerais, Pomerode, Santa Catarina, Assis Chateaubriand, no Paraná. Muito bom. Mineiros, Goiás, Lagoa Santa, Houston, USA, Estados Unidos, a turma de fora está aí também. Ó. Muito bom. Muito bom. Olha lá o Marcelão, também está de fora do Brasil acompanhando a gente. Então esse é o melhor dia da sua vida. Esse é o melhor dia da sua vida. Ricardo, o que nós vamos falar aqui hoje? O que a gente vai abordar aqui hoje? Qual que vai ser o tema aqui hoje? O que eu vou aprender aqui nessa manhã? Você vai aprender a não parar no meio do caminho. A Natália colocou, meu Deus, que Deus abençoe essas pessoas. A gente realmente tem que ajudar essas pessoas, né? Estava vendo o Pablo falar ontem, acho que foi que ele falou sobre o patriotismo do povo americano, que é uma coisa que realmente é assustadora, o quanto eles
são patriotas, o quanto eles são apaixonados pela bandeira deles, o quanto eles abraçam as pessoas quando passam por algum momento de dificuldade. E interessante que no Brasil as coisas, elas têm uma tendência um pouco diferentes, né? Há um tempo atrás acontecendo algumas coisas em alguns lugares do Brasil, e quando essas coisas aconteceram, quando essas enchentes aconteceram, o povo brasileiro, ao invés de fazer como essa outra nação, de ajudar, de cooperar, de contribuir, pegava e começava a vender as coisas num valor ainda mais alto e chegando a ser totalmente absurdo, absurdo. Então que a gente possa aprender, né? Aprender realmente o valor do transbordo, o valor de você investir em outras pessoas, o valor de você investir na renda eterna, o valor de você ser maior, porque você é aquele que serve. Cara, você está falando que eu tenho que dar tudo para todo mundo? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que existem momentos que você tem sim que ajudar. Existem momentos que você tem sim que cooperar. Existem momentos que você tem sim que fazer coisas que você não faria antes, que são momentos de grande necessidade. Pablo não vai mais fazer as lives, vai sim. Inclusive ele mandou um áudio para mim. Ele falou: Ricardo, manda um beijo, um abraço para todo mundo aí, agradecendo as mensagens que ele está recebendo aí também. Ele sabe que vocês que estão aqui no 459, nesse pelotão aqui, são as pessoas mais próximas, aqueles que estão juntos todos os dias acordando cedo. Tem gente aqui que já está junto há mais de 2 anos, acompanhando, seguindo, fazendo o que tem que ser feito. Ele falou assim: manda um beijão para todo mundo lá. Essa semana ele está lá ainda, está desfrutando lá com a família, está aproveitando, né, sendo recompensado. Essa é uma grande chave para a sua vida. Uma das grandes chaves da prosperidade na sua vida é você se pagar, sabia? É você, depois de uma grande conquista, você entrar em um tempo de desfrute. E o seu cérebro precisa entender isso. Que depois de momentos de grandes desafios, que você conclui aquilo que estava proposto para você, você vai verdadeiramente passar por um momento de desafio. Beleza, vamos ser desafiados, vamos fazer o que tem que fazer. Mas e depois? Cara, depois vamos embora. Vamos desfrutar. Vamos desfrutar. Então, segue aí um abraço aí do nosso marshal, nosso marechal, Pablo. E você não mandou uma mensagem para ele ainda e para toda a equipe, manda lá, amigo. Manda lá, porque eles fizeram algo que realmente é inspirador, inspirador. Você que ainda não está fazendo nenhum exercício físico, começa de alguma maneira, começa fazendo alguma coisa para que você um dia possa ter essa experiência. Eu quero ter essa experiência também. Quero ter essa experiência de atravessar essa linha de chegada. E você tem várias linhas de chegadas que você tem que atravessar na sua vida, na sua história. O Instagram não está passando, não está. Só transmite no Instagram do Pablo quando ele faz ao vivo. Fechou? Então bora lá. Ricardo, como que eu faço para não desistir? Eu vou pedir para o pessoal reenviar, tem muita gente falando dessa questão da planilha, né? Vou pedir para eles reenviarem essa planilha para vocês aí. Você que ainda não fez seu grupo de transbordo, você realmente ativa aí, faça o seu grupo. Que culto de primícias ontem, Ricardo? Deus despertou para o meu casamento. Uau! Pois já estava bem desanimada por estar casada com um homem com atitude de menino. Decida patrocinar, Daiane, amizades positivas para esse marido seu. Seja intencional em mudar as rodas que vocês estão se assentando, as rodas dele. Seja intencional nisso. Uma das coisas mais sábias que uma mulher pode fazer é ser uma testemunha do futuro na vida do seu marido, fazer ele ver o que ele ainda não viu. Na maioria das vezes, os meninos não conseguem ver o homem que eles se tornaram. O homem que está lá dentro, na verdade, para se tornar muitas vezes. Então, patrocina novas amizades, patrocina pessoas diferentes. Esses dias, semana passada, foi muito interessante, uma mulher, ela patrocinou a minha imersão para o marido dela. E o cara, no segundo dia, ele veio me agradecer, ele falou assim: rapaz, eu
Eu estou impressionado com o que eu vivi, com o que eu aprendi, com as experiências que eu tive, com as pessoas que eu conectei, porque não tem nada mais impressionante, nunca tinha visto e vivido o que eu vivi, e ela pagou para ele. Falou assim, eu quero te dar um presente, vai lá participar. Então, que você possa ter essa sabedoria de patrocinar essas amizades aí para o seu marido. Olha lá, cria o seu grupo do WhatsApp. Não perco nada de vocês, muito bom. É o que eu falo. Tem gente perdendo tempo da vida assistindo tanta coisa. Aqui, o canal do Pablo, meu canal, o canal do nosso ecossistema, você vai entrar para você realmente receber informação que tem valor para transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar os seus negócios, transformar o seu casamento, fazer com que a sua vida realmente seja uma vida que vale a pena ser vivida. Escreve assim, para a gente começar. Todo mundo está no campo de batalha. Todo mundo está no campo de batalha. Não tem nenhuma pessoa na Terra que não está no campo de batalha, não está participando de uma guerra. Não está participando de uma guerra. Todos nós estamos no campo de batalha. Todos. Todos nós. Todos nós estamos no campo de batalha. Todos. Todos nós estamos envolvidos em uma guerra. Existe uma guerra acontecendo. Muitas vezes você olha e fala assim, Ricardo, eu não estou na guerra, não. Eu não estou na guerra lá que está acontecendo na Ucrânia, eu não estou na guerra que aconteceu na Rússia, eu não estou na guerra lá de Israel, eu não estou na faixa de Gaza. Deixa eu te falar, todos nós estamos em uma guerra. Todos nós estamos em uma batalha. Existem, deixa eu te falar uma coisa. Acredite você ou não. Claudenisa, já vou te responder essa pergunta. Acredite você ou não, aceite você ou não, nós estamos infiltrados em uma guerra. E existe uma guerra que você vê, e existe uma guerra que muitas pessoas não veem. Porque existe uma guerra naturalmente falando, e existe uma guerra espiritualmente falando. Então você precisa aprender a lutar nesses dois campos. São dois campos de batalha. E você, se você quiser romper verdadeiramente, crescer e avançar para viver uma vida exponencial, você precisa aprender a lutar nesses dois campos de batalha. Você precisa lutar com aquilo que você está vendo e você precisa lutar com aquilo que seus olhos não veem. Existem dois campos de batalha. Dois campos de batalha, e você precisa aprender a lutar nesses dois. Ricardo, como que eu faço? Pois é, você precisa ter olhos naturais atentos e olhos espirituais abertos, para você entender. Muitas vezes, a luta que você está enfrentando, ela não é uma luta natural, e você precisa verdadeiramente atentar que quando é espiritual, você tem que usar as armas certas. As armas certas. Você sabe que muitas vezes, deixa eu te falar, tem uma luta que é espiritual e ela é muito interessante, você precisa estar perceptível a ela. Tem um texto que diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Alguém perguntou assim, por que nós temos que ficar em guerra? Não tem como você fugir da guerra. Não tem como você fugir da guerra. Não tem como você se isentar do campo de batalha. O problema é que, na sua concepção, a guerra é uma constante de desafios que nunca acabam e são ruins esses desafios. Deixa eu te falar, você está em guerra, mas você precisa aprender a desfrutar no meio da guerra. Você está em guerra, mas você precisa se atentar que você pode formar um exército para lutar com você nessa guerra. E quanto mais pessoas você levantar para estarem lutando com você nesse exército, mais você consegue desfrutar. Vocês viram? O Pablo está lá com o maior time de Ironman que o Brasil já teve. Ou seja, pessoas estão sendo levantadas e você vai ver nas próximas. Vai ter muito mais gente participando junto dessa guerra de vencer o seu próprio corpo físico, de vencer as barreiras físicas do corpo através de uma
capacidade mental de coordenar o próprio corpo, de coordenar as dores que você sente, de ser alguém verdadeiramente imparável. Imparável. E como que hoje existe um desfrute para quem está em guerra? Porque quando você treina pessoas, você pode colocar pessoas para fazer o que tem que ser feito, não parar nenhum processo da sua vida e continuar desfrutando. Continuar desfrutando. Você que está aqui não deu show o seu like ainda, já deixa o like nessa mensagem, já pega esse aviãozinho e compartilha com outras pessoas. Compartilha com outras pessoas para que mais pessoas possam estar junto com a gente aqui. Ricardo, como que é isso? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deixa eu te falar. Existe uma guerra que você tem que aprender a vencer. Pare de lutar contra pessoas. Pare de lutar contra pessoas. Pare de lutar. Você sabe onde existe uma guerra onde as pessoas muitas vezes não compreendem uma guerra? No casamento. No casamento existe uma guerra, mas é uma guerra de alguém que quer destruir o casamento. Existe alguém que quer acabar com as famílias, quer acabar com o conceito da família, quer acabar com aquilo que foi estabelecido como um princípio. Família é um princípio lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas. Existiu uma guerra dentro daquele casamento. Só que aquele cara chamado Adão não atentou para aquela guerra. E hoje, muitas pessoas continuam vivendo essa guerra. Só que quando marido e mulher, eles lutam um contra o outro, os dois perdem a guerra. E a família é destruída. Ricardo, mas como assim? Eu não consigo entender isso. Deixa eu te falar. A sua luta não é contra o seu marido e nem contra a sua esposa. Eu sei que muitas vezes é difícil de entender isso, mas a realidade é que a sua luta é contra quem está agindo na vida dele ou na vida dela. Não é uma luta contra uma pessoa, é contra quem tem usado aquela pessoa. E aí você tem que usar, lá em Efésios 6, as suas armas que são espirituais. Aí você não pode usar das suas armas que são naturais, você tem que usar as suas armas que são espirituais para você vencer essa batalha, para você vencer essa guerra, para você construir realmente uma vida que vale a pena ser vivida. Então, que você possa se atentar para essas duas guerras que existem. Para essas duas guerras que existem. E, Ricardo, como não desistir no meio dessas batalhas da vida? Ricardo, eu comecei uma empresa, existem estatísticas que 90% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Nos primeiros 5 anos. Eu não sei se você já entendeu, se você já estudou, se você já se atentou para os 7 ciclos. Você tem que se atentar para os 7 ciclos. E se você for ver, o que é o 5º ano? Por que é o 5º ano? O que acontece? Por que as empresas param? Existe muita gente tentando fazer você parar. E um dos seus maiores adversários é você mesmo. Ricardo, por que a gente nunca vai vencer essa guerra? Deixa eu te falar. O problema não é estar em guerra. O problema é a posição que você está lutando as suas guerras. O problema é a percepção da onde você está. O problema é você não saber quem você é na guerra. O problema é você não se atentar para um lugar que você foi colocado para lutar essa guerra acima de qualquer principado e potestade que tente vencer você. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto muito desse exemplo para você entender como não parar no campo de batalha. Imagina que você está assistindo. Eu vou usar outro exemplo agora, na verdade. Eu vou usar o exemplo aqui do Iron Man. Imagina que você estava lá na torcida, na expectativa de ver, né,
toda a equipe, todo o time chegar e cruzar aquela linha de chegada. Imagina que você está lá na expectativa, mandando uma energia para a turma acabar aquela prova. Só que aconteceu algo que você não estava esperando. Acabou a energia na sua cidade e todo mundo ficou sem internet. Você não tinha como assistir pelo celular, pela TV, por nada, por nenhum local. Você ficou sem internet. E aí, a pessoa que estava assistindo presencialmente, ela viu quantas coisas. A prova de natação foi assustador, o mar estava revolto, pessoas foram arremessadas, bateram contra aquelas boias de segurança, foi assim, um terror aquela prova de natação. Estou contando uma história aqui, ok? Só acompanha comigo. Aí saí da natação, foram para a bicicleta, pessoas caíram da bicicleta, levantaram a bicicleta, furou o pneu, foi assim um desespero. E imagina que essa competição não era só sobre cruzar a linha de chegada, mas era sobre vencer. E aí a última parte da prova, aquela corrida de 42 quilômetros, correndo, difícil demais. E você passou aquelas 10 horas, 12 horas ali, vendo aquela prova acontecer. E eu não assisti a prova online. Eu não consegui pegar a prova toda online, eu não passei pelo sufoco que você passou, eu não vi as coisas que você viu, eu não fiquei desesperado igual você ficou, eu não fiquei aflito igual você ficou, porque eu não assisti online. E eu fui assistir depois. Só que quando eu fui assistir depois a prova gravada, alguém me falou assim: Ricardo, tá aqui a lista de chegada. Olha só quem ganhou. Cara, os meninos da equipe chegaram um após o outro, do primeiro até o 22º. Todos eles foram chegando um após o outro. Foi absurdo, foi assustador. Eu vou assistir a prova. Eu vou assistir passando pela mesma pressão que você passou? Eu assistindo depois, sabendo do resultado final, eu vou sofrer com as coisas que vão acontecer no meio do caminho? Eu assistindo aquela prova depois, mesmo com tanta dificuldade que eles passaram, eu vou sofrer quando eu ver uma cena que foi reprisada, sendo que eu sei o final da história? Não. Eu não vou sofrer. Eu não vou sofrer com o que aconteceu no meio do processo, porque eu já sei o final da história. Eu já sei quem ganhou, eu já sei quem venceu, eu já sei quem finalizou. Então, quando você está assistindo um filme que você já sabe o final, quando você está assistindo uma final da Copa do Mundo, que foi para a prorrogação, que foi para os pênaltis, mas a nação brasileira venceu, quando você vai assistir no outro dia, você assiste sem pressão. Ricardo, o que você está falando? Estou te falando que o final da sua história já foi escrito. Independente do que você esteja passando no processo hoje, você já sabe o final. Meu Deus do céu, você já sabe o final, qual que é o seu problema? O problema é que você está mais preocupado com o processo da sua guerra do que com o final da sua guerra que já foi declarado. O final da sua guerra já foi sentenciado. Você já venceu. Qual que é o seu problema? É que você se assusta e se assombra com o processo que você está passando e você não se atenta para a informação daquele que já criou e já sabe todas as coisas, te falando assim: ei, eu já sei o final da sua história, fica tranquilo, já deu tudo certo. É muito bonitinho você falar que todas as coisas cooperam para o seu bem, mas você não consegue acessar isso no meio do processo, ou seja, você não consegue desfrutar. O que é isso, Ricardo? É você entender. É você entender que, por mais pesada que seja a sua guerra hoje, o final dela já está decretado.
Por mais difícil que seja a sua partida de futebol hoje, e por mais bem preparado que seja o seu adversário, deixa eu te falar, você está jogando no time daquele que nunca perde. O seu treinador é infalível. Ele está jogando junto com você, não tem chance de você perder. Então, o que eu quero te ensinar nessa manhã aqui? Por favor, entenda isso. Não é sobre estar ou não estar em uma guerra, é a posição que você entra nessa guerra. É a posição que você está na guerra. Como que você está lutando? Você está lutando como alguém que vai vencer. Presta atenção, essa é a chave. Você está lutando como alguém que vai vencer ou você está lutando como alguém que já venceu? Ricardo, não tem como eu já ter vencido, a vida está muito difícil. Pois é, a dificuldade está aqui de você não conseguir entrar na guerra sabendo que você já venceu. Porque quando você entra em qualquer batalha sabendo do final da batalha, a sua força é muito maior. A sua força se renova com muito mais pressão. Por quê? Porque você tem uma força que sabe da onde vem. Vem do final, eu já venci. E ainda que algumas coisas aconteçam como se você perdesse algumas batalhas, o final da guerra você já sabe. Então, não lute para vencer. Lute como alguém que já venceu. Você entende a diferença? Você não vai lutar para vencer. Aí você consegue virar a chave do desfrute. Porque você fala, peraí, como é que é, Ricardo? Lutar como alguém que já venceu. Então, se eu já venci, eu consigo passar pelas mesmas coisas que todo mundo vai passar. Só que eu passo desfrutando, porque eu sei o final da história. Eu sei o final da história. Então, qualquer luta que você for começar, qualquer batalha que você for enfrentar, qualquer novo campo que você for entrar a partir de hoje, você vai entrar com uma nova mentalidade. Ah, não, eu já venci. Eu já venci. Por quê? Porque eu já sei o final. Você sabe uma das coisas que mais me assusta no seu maior adversário? Na verdade, ele não é o seu maior adversário. O seu maior adversário é você. Mas uma das coisas que mais me assusta no diabo, sabe o que é? Ele já sabe o final da história dele. Gente, para eu te falar isso aqui, você tem que ativar essa mentalidade sua para viver uma nova história, por favor. Cara, o diabo já sabe o final da história dele e não desiste nenhum dia. Ele já sabe que ele foi condenado e ele luta todos os dias contra essa sentença. E você que já sabe que venceu, você quer viver igual um derrotado todo dia. Não dá para entender isso. Não dá para compreender essa mentalidade bloqueada que você vive até hoje. Porque o diabo que foi condenado, ele faz de tudo para mudar essa sentença todo dia. E ele quer arrastar todo mundo junto com ele, ele faz um monte de coisa todo dia, mas ele sabe, se um filho se posicionar, ele já me venceu. Se um filho se posicionar, ele já ganhou de mim. Meu Deus, tem um povo lá falando naquele negócio de 459, tem que acabar com aquilo, porque eles estão levantando os filhos. E eu estou lutando para parar os filhos. Eu estou lutando para mudar a minha concepção, eu estou lutando para eu ver se eu venço essa batalha, mas ele sabe, ele já perdeu. E você, que tem uma sentença declarada sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre as suas empresas, sobre a sua família, dizendo assim, você é mais do que vencedor é aquele que nunca perde. Mais do que vencedor é aquele que nunca perde, ou ganha ou aprende. E você que já venceu e tem uma sentença garantida, você vive na batalha como um derrotado. Não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum isso. Você não vai lutar para vencer, você luta porque já venceu. Todas as coisas que você tem que fazer na sua vida a partir de hoje é de uma posição de alguém que já venceu.
Ricardo, eu vou abrir uma empresa hoje. Abra uma empresa como alguém que abra um negócio que já deu certo. Que já deu certo, que já prosperou, que já avançou, que já cresceu, que já multiplicou, que já abriu franquias e já expandiu para o mundo inteiro. Como manter o ânimo mantendo a posição? O seu ânimo não pode estar condicionado aos degraus que você está subindo, mas à posição que você tem. Você tem que conseguir compreender isso e colocar isso na sua mentalidade. Olá, putz, nunca pensei assim, agora sim eu sou uma vencedora. Você consegue compreender que isso é uma questão de posicionamento que você já tem. Você, na verdade, você está perdendo no campo de batalha porque você está fazendo as coisas para provar uma posição que já foi te entregue de graça. Você está lutando para provar algo para alguém. Deixa eu te falar, cuidado com provar algo para alguém. Cuidado. Cuidado. Deixa eu te falar, o nosso mestre não provou nada para ninguém. Não entre nesse jogo do seu adversário. Não entre nesse jogo do seu adversário. O grande teste na sua vida não são as coisas que você presume que é um teste. Você quer vencer no campo de batalha? Escuta uma coisa que eu vou te falar agora. O nosso mestre, ele passou pela mesma tentação que você passou. Qual é a grande tentação que Jesus passou? A pergunta é a seguinte: o cara está há 40 dias sem comer nem beber. Amigo, depois de 40 dias sem comer nem beber, você tem fome. Não tem como. Humanamente falando, você vai ter fome mesmo. Você vai ter sede mesmo, você vai querer comida mesmo. Aí o adversário chega para fazer um teste no meio da maior prova. E fala assim: se você é filho, transforma essas pedras em pães. Sabe o que é mais louco? Você que está aqui me assistindo hoje, nesse dia, 21 de novembro, às 5h34 da manhã, horário de Brasília. Você está entrando no jogo do seu adversário. No dia da batalha, ele está chegando em você e fala assim: se você transforma a pedra em pão. É um negócio tão louco que você não entendeu até hoje. Ele sabe mais do que você quem você é. É por isso que ele chegou lá em Jesus e falou assim: você vai entrar numa batalha, né? Você está numa batalha, deixa eu te falar. Se você está na batalha e você está com fome, eu sei que você está com fome, mas eu também sei que você tem poder. Então transforma essa pedra em pão. Presta atenção. O adversário sabia quem era Jesus e sabia do poder que ele tinha, assim como ele sabe quem você é e sabe do poder que você tem, mas ele arma um jogo para você na guerra. E ele fala para você: eu quero ver, usa o seu poder e me prova. Deixa eu te falar, se você for provar para ele, você desce da posição e você entra na guerra dele. E se você entrar na guerra dele, você vai perder. Ei, você não desce da posição que você está para lutar, não, amigo. Você tem que lutar da posição que você tem. O adversário sabe mais sobre você do que você mesmo. O adversário acredita mais em você do que você mesmo. O adversário sabe que é condenado e tenta lutar para vencer. E ele sabe que você é um vencedor, chancelado e quer te fazer um derrotado. Presta atenção nisso. Ele olhou para Jesus e falou assim: se eu te dizer, se você é filho, transforma. Qual que é a grande chave dessa passagem? Qual que é a grande chave para vencer qualquer guerra na sua vida? É o seguinte: se você é filho, prova. Não preciso provar que eu sou filho, porque eu não fiz nada para ser filho. Eu simplesmente sou filho. Então, quem é filho porque alguém fez alguma coisa por ele. Eu não tenho que transformar nada em nada para ser filho. Nada. Então, a grande tentação de Jesus não é transformar pedra em pão, é sair da posição de filho. Deixa eu te falar, ele sabe quem você é e ele vai lutar todos os dias para que no meio da batalha ele tire você da posição. É isso que ele quer fazer. É esse o jogo dele. Ele quer olhar para você e falar assim: Ricardo, você é filho? Então, se você é filho, me prova. Vai provar o quê, amigo? Eu não fiz nada para ser filho.
Quem me fez filho é que fez no meu lugar, e eu tenho que provar para você quem é você. Qual foi a resposta do Senhor? Ah, você está dizendo, né, que eu posso transformar pedra em pão. Pois é, mas nem só de pão vai viver o homem, mas toda palavra, de toda palavra, de toda palavra. Deixa eu te falar, no meio da batalha, o que vai te sustentar de verdade é toda a palavra. Mas você tem que entender que essa palavra, ela diz algo a seu respeito. Então você pega essa palavra, continua na posição, aí dessa posição você libera uma palavra e vence a sua batalha falando, porque a sua palavra e você são um, como você e o seu Criador são um, e você nunca mais sai da posição para provar nada para ninguém. Porque aquele que está te exigindo para provar alguma coisa, ele é que perdeu a posição dele, e ele quer fazer você sair da sua posição e vir jogar o jogo dele. Não desce do lugar que você tem, não. Não desce da posição que você tem, não. Não para no meio da guerra. Não tem como você retroceder, entendendo o que eu estou te falando aqui, não. Não tem como você parar mais na sua vida, entendendo o que eu estou te falando. Não tem como você desistir. O problema é que você está fazendo para provar. Provar para quem? Aquele que te aprovou não pediu nenhuma prova e você está querendo provar para o adversário que você dá conta. Deixa eu te falar, não para provar nada para ninguém. Continua na posição de filho, fazendo o que tem que ser feito. Só que essa questão de me prova mexe com o seu cognitivo, amigo. Mexe com você. Ah, me prova então, quero ver se você é. Não, eu não preciso provar. Eu não preciso provar. Eu já sou. E eu não fiz nada para ser. Então, se eu não fiz nada para ser, eu não preciso provar, eu só preciso me manter naquilo que está liberado a meu respeito. Não tem como retroceder na guerra. Não tem como retroceder na guerra. Ah, mas Ricardo, a minha empresa, ela estagnou. É mesmo? Então, acessa a sabedoria que está aí dentro. De repente, aquilo que você tem que fazer é algo que você nunca pensou. De repente, você vai usar estratégias para fazer coisas exponenciais na sua empresa e, de repente, você vai pegar essa empresa, vender ela, pegar um valor absurdo de renda e começar 10 novas empresas. Talvez o seu negócio não é ficar com uma empresa por 30 anos, mas é pegar uma empresa, startar ela, criar uma startup, gerar um valuation, vender ela e fazer isso. Talvez a sua pegada é outra, acessa a posição que você tem, pega o acesso da posição, entra na sabedoria, faz a pergunta e tem uma resposta que talvez não é nada do que você estava imaginando. Você vai pegar uma nova rota, mas nunca perdendo a posição. Nunca perdendo a posição. Nunca. Nunca, 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 nunca. Deixa eu te falar. Não tem como você viver uma vida de derrotado se você manter a sua posição no meio da guerra. Que ideia, 1000 graus, hein? Isso aqui é uma coisa que você tem que entender. Você tem que entender. Você precisa compreender, as coisas muitas vezes não são do jeito que você espera, mas por favor, se não é do jeito que você espera e você está no campo de batalha, guerreando, deixa eu te falar, não é do jeito que você quer, mas a compreensão que você tem que ter é, se não está do jeito que eu quero, porque existe algo melhor, nunca pior. Nunca pior. Nunca pior. Ah, as coisas não estão dando certo por aqui. Beleza, se eu estou na posição, se eu sei quem eu sou, se eu sei do que foi liberado sobre mim, então eu entendi algo. Se não está do jeito que eu gostaria, não é porque é para eu abandonar, parar, retroceder, porque existe algo maior preparado para mim. E aí eu fico na minha posição e eu falo, opa, peraí, tem um drive na minha cabeça, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É só uma questão de você viver a sua posição, e a sua posição vai te vincular ao seu propósito. Então, quando você pega a sua posição, vincula ela ao seu propósito, você se torna alguém imparável.
Pode vir a guerra que vier, você sabe, e aquele que nunca perdeu uma guerra está do meu lado. Não tem como eu perder. Não tem como eu retroceder. Você tem que pegar o conceito e aplicar em todas as áreas da sua vida. Muitas pessoas falam assim, mas Ricardo, me dá algo prático para minha empresa. Tem coisas práticas sim, mas deixa eu te falar. Na real, existem muitas coisas práticas, você tem que validar todas essas teses práticas de gerenciamento, de funções, de sistemas. Valida tudo isso dentro da sua empresa, seja inteligente. Mas existe algo que pode te levar acima disso tudo. Muitas vezes você fica preocupado em saber todas as coisas. Deixa eu te falar, o jogo na vida, da guerra que você está vivendo, não é saber todas as coisas. É se posicionar acima de todas as coisas. Quando você se mantém na posição, automaticamente pessoas que sabem desenrolar todas as coisas que você precisa vão estar junto com você. E elas vão, junto com você, construir algo extraordinário. 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 O jogo é manter a posição. E da posição, você consegue fazer o que você quiser. Você consegue levar para qualquer área da sua vida que você quiser. Você precisa verdadeiramente compreender quem você é e nunca mais soltar essa posição. Não entre no jogo de provar nada para ninguém. Não entre nesse jogo. Essa, na real, é a grande batalha. Essa batalha começou lá no Éden, quando aquela mulher chamada Eva ouviu o seguinte: se você comer disso aqui, você vai se tornar igual a Deus. Como é? Como é? Se você comer isso aqui, você vai se tornar igual a Deus. Sabe o que Eva fez? Eva fez o que Jesus não fez. Adão e Eva fizeram o que o mestre não fez. Eles comeram para se tornar o que já eram. O adversário usou a mentalidade deles para falar assim: se você comer isso aqui, você vai se tornar igual ao Criador. Ela falou assim: é tudo que eu quero. Então eu tenho que fazer alguma coisa para me tornar igual a ele. Não, você já é. Esse é seu problema. Tem pessoas na sua vida que vêm e usam esse gatilho na sua cabeça. Se você é, me prova. Tá lá Eva no jardim. Ouviu Deus falar assim: vocês são a minha imagem e a minha semelhança. Mas ela fez para se tornar o que já era. Quero te fazer uma pergunta: até que dia você vai continuar na sua batalha, na sua guerra, na sua luta da sua vida, tentando fazer alguma coisa para provar quem você já é? Não é sobre isso, não. Você tem que fazer porque você é, não fazer para se tornar. Não joga esse jogo. Faça porque é, não faça para se tornar. Ricardo, quem são as pessoas que estão no campo de batalha? Só tem 3 pessoas no campo de batalha. As que nunca saem do lugar, porque elas querem controlar todo o processo. Nunca sai do lugar porque quer controlar todo o processo. Perde todas as batalhas. Por quê? Porque nem saiu. Nem saiu do lugar. Essa é uma das pessoas. E é uma das que mais existem. Pessoas que ficam pensando, e elas não saem do lugar. O jogo delas parece que está sempre no 0-0, porque elas não conseguem começar nada. Se começa, dura um dia. E não faz o que tem que ser feito. Não faz o que tem que ser feito. Existem outro tipo de pessoas. Existem pessoas que entram no campo de batalha, mas desistem no primeiro ataque. Na primeira dificuldade, elas param. Você tem que responder para você: quem é você no campo de batalha? Você vai até o fim. O dia que você entender que você já venceu todas as batalhas, porque alguém venceu por você, você nunca mais vai ficar no 0-0.
Você nunca mais vai cair na primeira dificuldade. Deixa eu te falar o que existe muito terrível na vida das pessoas, inclusive daquelas que dizem conhecer a Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu acho que ela pode te ajudar muito. Eu quero que você escreva isso. Escreve assim, ó: no centro da vontade de Deus tem tempestade. No centro da vontade de Deus tem tempestade. Muita gente vive uma ilusão de falar assim: quando eu fizer a vontade de Deus na minha vida, vai ser tudo perfeito. Deixa eu te falar, no meio da vontade de Deus tem uma tempestade, mas é uma tempestade que vai elevar o seu nível de consciência, vai elevar o seu nível de fé, vai elevar a sua mentalidade para mentalizar coisas que você jamais mentalizaria, vai levar você a ter uma experiência de andar por cima dessa tempestade, e o resultado de andar por cima dessa tempestade, o micro resultado dessa tempestade que você enfrentou, vai te fazer mais forte, mais corajoso para enfrentar qualquer outra tempestade da sua vida. Você consegue compreender? Ricardo, eu achei que fazendo a vontade de Deus ia ser tudo maneirinho. Não, deixa eu te falar. Os filhos não se preocupam se a vida vai ser maneirinha ou não, porque todas as coisas cooperam para o bem deles. Então, assim, vai ter tempestade, tá tudo certo. O que eu vou fazer na tempestade? Andar sobre as águas. O que eu vou fazer na tempestade? Mostrar para ela que o que habita em mim acalma os ventos e as tempestades. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Sabe qual que é o problema? É que você quer usar esse negócio que você chama de fé para nunca passar pela tempestade, você tem medo dela. Deixa eu te falar, quando você descobre quem você é de verdade, quando você descobre que você está no meio de uma guerra, quando você descobre que você está no meio de uma luta, você fala assim: pode vir o que quiser, maior é o que está em mim do que aquilo que está fora. O que está fora? Qualquer coisa. A dificuldade do seu casamento com os seus filhos, da sua empresa, da sua vida financeira, da sua alma, tudo isso é menor do que aquilo que está dentro de você. Então você fala assim: tempestade pode vir, porque na tempestade só tem duas chances: eu vou andar sobre as águas ou eu vou acalmar ela. Ricardo, hoje nenhuma das duas acontecer, então no pior cenário vai acontecer igual Paulo. O seu barco vai naufragar, você vai chegar na ilha, uma cobra vai te picar e nada vai acontecer. E aquelas pessoas que olhavam para você e falavam assim: mano, esse cara é amaldiçoado, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. No meio da batalha, alguém vai ver o seu barco afundando, vai ver você chegando na ilha. Na hora que você chega na ilha, uma cobra vem, crau, pega você. Você fala: cara, que vida que é essa, mano? Que desespero que é esse? Que luta que é essa? Que pressão que é essa? Alguém vai olhar e vai falar assim: mano, você só pode estar debaixo de uma maldição, porque dá tudo errado na sua vida. Aí essas mesmas pessoas que falaram isso para Paulo, quando viu que ele pegou, fez uma fogueira, tocou aquela cobra dentro e não morreu e nada aconteceu, falou assim: mano, esse cara é um Deus. Porque o cara estava no barco, o barco afundou, ele não morreu, ele veio parar na praia, que chega na praia, a praia tá lotada, mano, tá todo mundo no final de semana aproveitando, curtindo o feriado, e a cobra vai pegar logo ele, esse cara tá atravessado, ele fala: se tá atravessado, tá você, amigo. Aqui não tem tempestade, aqui não tem barco afundando, aqui não tem cobra picando, aqui não tem nada. Aí você vai entendendo que tá escrito assim, ó: e vocês têm poder para pisar serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera, nada disso vos causará dano algum. Aí você está preocupado com guerra. Quem é você na guerra? Você está com o Senhor da guerra, amigo. Para com isso. Aí as pessoas vão ter que olhar e falar assim: caramba, é isso aí que eu quero viver. De onde é que vem esse poder todo de vencer tantas batalhas no meio dessa guerra? O poder vem da posição que eu tenho. E a posição que eu tenho não fui eu que conquistei, foi alguém que me colocou nessa posição. E eu não entrego ela para ninguém.
Ainda que a guerra esteja ferrenha, eu não solto a minha posição. Não para no meio da batalha, não, por favor, por favor. Mas a tempestade está alta, amigo, vai acalmar ou vai andar sobre as águas, ou o barco vai quebrar, mas você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, e do outro lado tem alguém lá te esperando, que estava com você, e do outro lado tem uma recompensa. Então, o que você tem que fazer? Desfrutar no meio do processo. Ricardo, onde é que está a chave dessa guerra, meu Deus do céu? Na posição. Não tem outra chave. Não tem outra chave, não tem. Não tem outra chave, a chave está na posição que você tem, amigo. Ricardo, conhece a terceira pessoa? Existem 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Os 3 estão com você. Os 3 estão te aplaudindo. Os 3 estão te aplaudindo, amigo. Eles estão falando assim, se eles entenderem a posição deles, eles nunca mais perdem uma guerra. Por quê? Porque você já sabe o final da história. Você já sabe o final da história. Ricardo, eu abri uma empresa e ela prosperou muito e agora eu estou desesperado porque eu não gosto mais de fazer isso. Coloca um CEO lá dentro, vai fazer outra coisa, vende essa empresa, pega todo o valuation que você criou e compra outra empresa, aplica o dinheiro, faz alguma coisa, mas entenda, tudo que você fizer vai prosperar por conta da sua posição, da sua identidade, do seu posicionamento. Tem muita gente na batalha. Tem um que não sai do lugar. Tem um que cai no primeiro tranque. Tem um que fala assim, cada golpe que eu levo, eu fico mais forte. Cada trombada que eu levo aqui, eu me fortaleço ainda mais. Você sabe o que eu achei muito louco? Esse final de semana eu fiz uma imersão. Nem foi final de semana, foi quinta e sexta-feira da semana passada. Em algum momento da imersão, eu fiz uma pergunta. Olha a pergunta que eu fiz. É um negócio louco isso. Eu falei assim, quem aqui tem medo de prosperar? Um monte de gente levantou a mão, cara. Um monte de gente levantou a mão. Eu falei, como é isso louco, cara? Tem gente que tem medo da prosperidade. Porque entendeu como riqueza e já tem um drive mental. O rico é egoísta, o rico é metido, o rico é isso, é aquilo. A pessoa para ficar rica tem que passar por isso e por isso e por isso. Aí tem gente que tem medo da riqueza, porque acha que se for rico vai perder o céu e vai para o inferno. Eu falo, que loucura que aconteceu na cabeça desse povo. Eles estão perdendo a guerra antes de lutar. Não sai do lugar. Melhor imersão de todas. A Evelyn estava lá com a gente e batizou, inclusive, na imersão. Parabéns pela decisão. Ricardo, caramba, que poder essa revelação. Se você souber quem você é, você vai entender o seu poder e você vai entender. Não tem ninguém que me vence na batalha, amigo. Não tem ninguém que me vence na batalha. Não tem ninguém. Olha lá, tem gente com esse medo aqui também, ó. Como tirar essa crença? Como tirar essa crença? O rico é invejado. É só árvore que é boa. Batizou em qual igreja? Não é na igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja. Batizou aqui na plataforma internacional, em Alphaville. O dia que você acionar essa identidade sua, você vai entender que você é imparável. Você é imparável. Você vai entender que você pode todas as coisas por meio daquele que te fortalece. E quanto mais batalha você tiver, quanto mais luta você tiver, mas você vai dar risada. Por quê?
Porque você já sabe o final da história, amigo. Você já sabe o final da história. Ah, você já sabe quem é que venceu. Você já sabe. E não tem nada que faz você retroceder. Chegou a hora de você viver os micro-resultados da sua vida. Escreve assim, ó, a minha fase atual é só um trampolim para a próxima fase. A sua fase atual é só um trampolim para a sua próxima fase. Existe uma próxima fase muito maior, muito mais forte, muito mais poderosa. Meu Deus do céu, a minha vontade tem hora de sair correndo, sabe? Cara, tem um texto da Bíblia que eu acho muito massa, mano, muito massa. Ela tem uma expressão muito legal da maneira como Deus olha para você. Uma das. Deus, ele é criativo demais, ele usa a criatividade dele para acionar a sua criatividade. Tem uma passagem que fala assim que Deus, ele usa uma analogia para você entender, ele fala assim, Deus ele está como uma galinha que põe as suas asas sobre os seus pintinhos, sobre os seus ovos, está chocando, e aqueles que estão sendo chocados, e aqueles que já nasceram, eles estão debaixo das asas, e ele está abraçando você, esquentando você, cuidando você, guardando você, protegendo você. Na hora que você olhar para uma galinha a partir de hoje, chocando seus ovinhos, seus pintinhos, você já viu? Vai mexer com uma galinha, amigo, com um pintinho pequenininho, ela fica maluca. E ela coloca os pintinhos debaixo das asas, e o salmista fala assim, nós estamos escondidos debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo. Deixa eu te falar, se você entender o que Deus fez, faz e vai fazer por você, você nunca mais vai ter medo de nada. E você vai entender, você vai usar toda a sua fé, toda a sua ousadia, toda a sua coragem para entrar em qualquer luta que você quiser. E falar assim, quanto maior o nível da batalha, maior vai ser minha vitória, amigo. Maior vai ser minha vitória. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabe por que Davi é tão falado? Acho não. A certeza que eu tenho que a história de Davi com Golias é a história mais usada para incentivar crianças. Porque os papais pegam as crianças pequenininhas, são pequenas. Tá vendo aquele gigante? Você, filho, vai vencer o gigante. Escreve assim, ó. A glória de Davi foi Golias. Ricardo, peraí, traduz para mim. Só escreve aí. A hora que você escrever, eu vou traduzir para você. A glória de Davi foi Golias. A glória de Davi foi Golias. Por que a glória de Davi foi Golias? Você sabe quem são as pessoas que se tornam reconhecidas por outras pessoas? Por que a glória de Davi foi Golias? Davi só teve glória porque Golias era grande, amigo. Quando o seu adversário é pequeno, não tem glória nenhuma. Não tem honra nenhuma. Não tem reconhecimento diante de tantas pessoas. O que mais assombra as pessoas é quando você derrota o seu Golias. As pessoas olham para o tamanho dele, sabem quem ele era, o que ele fazia e falam assim, caramba, mano, como é que você desse tamanho venceu um gigante desse, amigo? Ah, por favor. Aí você está querendo enfrentar desafio pequenininho. Davi falou assim, pequeno sou eu, amigo. Os meus adversários têm que ser grandes mesmo, porque eles vão entender o poder que eu carrego. Não tem como você mostrar o poder que você carrega vencendo adversáriozinho, anãozinho, não enfrentando grandes desafios, não. A sua glória é o tamanho do seu adversário.
A sua glória é o tamanho da batalha que você está envolvida. A sua glória é o tamanho da guerra que você está enfrentando. A sua glória vai ser manifesta enquanto maior for a sua dificuldade. Então, crie dificuldades e mate todas elas. Derrube todas elas. Extermine todas elas, porque já existe poder dentro de você para exterminar cada uma, para vencer cada uma. Aí você fala assim, o gigante, que gigante, amigo, olha para você, olha no espelho, gigante é o que está aí dentro, talvez só está adormecido, mas tem um gigante guardado aí dentro. Tem um gigante guardado aí dentro. Davi se preparou para esse dia. Ele falou assim, hoje eu vou viver a maior glória da minha vida. Eu vou enfrentar minha maior batalha. Eu vou matar meu maior gigante. Mas a história dele foi contada e é contada até hoje. Deixa eu te falar. Se a sua guerra for pequena, a sua história vai ser o tamanho dela. Ela vai ser contada por poucos dias. Por que a história de Davi é contada até hoje? Porque o cara era grande, amigo. O cara era grande. O cara assombrou todo o exército, até o rei Saul, que era forte em batalha. Você quer o segredo de Davi? Vou te dar o segredo da batalha sendo vencida por Davi. Vocês querem esse segredo ou não? Vocês nem querem nada. Deixa eu acabar que eu já passei da minha hora aqui. Já passou 1 hora, já são 6:02. Daqui a pouco eu vou fazer uma live. Eu faço uma live todo dia no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, chama Ricardo Linhares. Se digitar Ricardo Linhares lá, você vai me achar. Eu tenho uma live lá, 6h27. Hoje eu vou falar do que está vinculado entre a unidade e o favor de Deus. Se você quiser viver o favor de Deus, eu vou te ensinar que a unidade é a chave para o favor de Deus. Eu vou encerrar aqui e daqui a pouquinho eu volto às 6h27. Deixa eu falar algo para você. Deixa eu te falar algo. Muitas pessoas perguntaram do batismo aí. Eu não sei se outras pessoas vão fazer, eu vou fazer mais um batismo, ainda esse ano. Eu vou fazer um evento na virada do ano, dia 31 de dezembro. Então, se você quer batizar dia 31 de dezembro, você vai participar desse evento comigo, nós vamos batizar. Vai ser um evento muito massa, vai ser num lugar que, não sei se você já participou, você já foi no Resort das Oliveiras, se não foi, uma chance de você conhecer o Resort das Oliveiras, você tá junto comigo dia 31 e dia 1º, 2 dias. Vai ser um tempo de desfrute muito massa. O evento vai chamar esse, na verdade. O nome do evento é O Desfrute. Então, bora tá lá, já se prepara aí, vão ser vagas limitadas. A gente vai estar junto lá nesse dia 31 e no dia 1º. Vai ser muito bom. A gente não fez ainda o link, não, mas nós vamos fazer o link. Pode batizar de novo? Não precisa, não. Não precisa batizar de novo, não. Bora fazer o boot aqui. Se prepara aí, já tô animado para esse boot, rapaz. Bora, fecha seus olhos aí, vamos lá. Respira aí, vai. Pai, eu te dou graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. A sua misericórdia, Pai, tem se renovado todos os dias na nossa vida. A sua bondade tem se estendido sobre nós. A sua fidelidade, ela se renova de geração em geração. Como é bom estarmos aqui, como é bom vivermos reunidos. Obrigado por mais essa manhã. Obrigado por estarmos aqui juntos e entendermos quem nós somos. Obrigado por entender que nós não somos aquilo que nós temos que provar para ser. Nós somos a posição que o Senhor fez por nós. Eu quero que você mentalize agora. Você está ouvindo várias pessoas dizendo: você não dá conta de fazer nada. Você não dá conta de fazer nada, você não dá conta de realizar nada, você tem que me provar. Tem muita gente falando: me prova, me prova, me prova, me prova. Na sua casa, dentro da sua família, tem gente falando assim: me prova. Nas empresas que você tem, nas empresas que você trabalha, tem gente falando assim: me prova.
Tem muitas pessoas o tempo inteiro pedindo para você provar várias coisas. Tem gente que olha para você e fala assim, você é fraco, é por isso que você nunca vence, você nunca conseguiu provar nada para ninguém. E você está desesperado já. Você quer provar para todo mundo que você é, você quer mostrar o seu resultado, você quer ter resultado para provar. E de repente uma voz fala no seu coração, você já está incomodado, você está pronto para sair correndo, tem uma multidão, olha para a multidão na sua frente. Tem uma multidão na sua frente pedindo prova. Um som veio no seu coração, uma voz veio no seu coração que fala assim, esquece isso. Você não tem que fazer nada para provar nada para ninguém. Eu aqui estou provando para você quem eu fiz de você, o que eu fiz de você, a posição que eu dei para você. E aquilo te renova as forças, te renova o ânimo, te renova o vigor, e você fala assim, eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu já sou. E quando você fala isso, seus olhos se abrem. Aquelas pessoas não existem. Aquelas pessoas eram uma realidade dentro da sua própria cabeça. E você trocou a sua realidade. Agora a realidade que você vê é do seu Criador te falando, você pode todas as coisas. Você conhece todas as coisas. Você sabe todas as coisas. Você pode fazer todas as coisas. E agora eu quero que você se veja, você foi parar dentro de um barco. Você nunca tinha andado de barco na sua vida, e agora você foi andar de barco, não é nem num rio, é em alto mar. Eu quero que você veja essa cena, você está em alto mar, e as ondas estão batendo contra esse barco. As ondas estão batendo contra esse barco, que ele está prestes a afundar. E todo mundo está com medo, e você está desesperado, e de repente aquela mesma voz fala no seu coração, ei, filho, lembra da posição. Respira. Você se lembra da posição, seu coração aquece mais uma vez, você levanta. Vai lá para cima, enfrentando aquela tempestade, dá uma ordem, fala, vento, eu te ordeno, acalma-te. As pessoas acham que você é louco. E aquela tempestade, ela cessa. E faz grande-se aquela bonança. E todo mundo que está à sua volta desfruta daquilo que você acessou, que é a sua posição. Você acessou essa posição e nada, nem ninguém mais vai tirar essa posição de você. Você chegou do outro lado. E quando você chega do outro lado, tem uma coisa que você nunca viu. Você acabou de pisar na areia. Põe o seu pé na areia, vai, coloca o pé direito, coloca o pé esquerdo na areia. Você chegou em uma ilha linda. Só que a hora que você chega nessa ilha, vários animais peçonhentos, eles começam a morder você. Serpentes e escorpiões começam a morder você, e você está rindo. As pessoas estão desesperadas, e à medida que essas serpentes e escorpiões mordem você, você está sorrindo. Agora você já sabe quem você é, você não duvida mais, elas mordem você e morrem. E as pessoas que estão espantadas agora, falam assim, quem é você? Você veio da onde? Você fala assim, eu sou filho, e eu sou amado. E não tem nada nessa terra, debaixo desse céu, que eu não governe. E você se assenta, e milhares de pessoas se assentam. Aquela percepção que você teve no começo era uma mentira, mas essa é uma verdade. Os seus olhos veem milhares de pessoas, e elas estão querendo ouvir os seus segredos. E você fala, o meu segredo só é um. Eu sei quem eu sou, e eu não abro mão da minha posição. E você começa a falar com aquelas pessoas, e elas têm olhos arregalados para você, porque elas querem viver o que você vive. Elas querem acessar o que você acessou, porque elas viram que você é imparável no meio dessa batalha da vida e que você consegue desfrutar, mesmo em meio a pressões, tempestades e toda sorte de artimanhas lançadas contra você. Você é filho. Esfrega suas mãos, dá aquele sorriso e fala assim, já é, já é, já é, já é, já é. Fala assim, ó, eu já venci. Eu já venci, é no passado.
Eu já venci todas as minhas batalhas, todas as minhas lutas, todas as minhas guerras. Já é. Bora fazer esse print. Bora aí fazer um print. Eu vou fazer um print aqui. Eu tô com o meu Instagram, pessoal, ligar também. Eu vou dar um print aqui. Entra aí, faz um stories, me marca lá. Eu vou fazer uma postagem lá no meu Instagram. Entra lá e me marca. E fala assim, eu já venci todas as minhas batalhas. Essa é a nossa hashtag de hoje. Eu vou fazer essa postagem lá agora, você vai lá entrar, você vai comentar. Eu já venci todas as minhas batalhas. Ricardo, e o segredo de Davi, você quer saber de verdade? Ó, Ricardo S. Linhares, entra aí, entra no YouTube ou no Instagram, eu vou te contar às 6h27. Beijo no seu coração, eu te espero aqui para mais uma aula amanhã, às 4h59. Tamo junto!